Boa noite, sexta-feira, última lição do livro Estude Viva, do Francisco Chico Xavier, com psicografia do Emmanuel, do André Luiz, e hoje é a 40ª vez que nós nos encontramos por conta do livro, e isso é muito bom. Então, estamos hoje finalizando este livro com o coração. Boa noite, Joyce. Estamos com o coração cheio de alegria, porque chegamos ao fim, porque de alguma forma, alguma coisinha vai ficar dentro de nós, não é? Alguma lição vai ficar, um pouquinho para mim, um pouquinho para Joyce, um pouquinho para cada um. A gente vai distribuir. A gente não ganhou muito, mas a gente ganhou. A gente deve ter ganho algumas coisas importantes, né? Então, isso que é importante. Então, vamos pedir para que Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, nossos anjos de guarda que nos permitem estar aqui às sextas-feiras, agradecer à sociedade espírita que nos acolhe, né? Isabel Soares de Moraes, esse lugar de luz, esse hospital de luz, esse amparo que todos nós temos, esse povo lindo que frequenta lá, né? E a espiritualidade de lá também deve ser uma coisa de louco, de bonito. Então vamos agradecer a todos eles, vamos agradecer principalmente porque temos a chance de estar aqui. Vamos conversar com as pessoas responsáveis pelas autorizações, né? Pelo uso da plataforma, e a gente pretende começar outro livro que eu já havia me referido, que é a Boa Nova, que Jesus nos permita. Boa Nova é um livro também de Chico Xavier, que é maravilhoso, cheio de ensinamento, e também não é grande, não é coisa de muitos anos, não é coisa que a gente pode aí ficar e perder o interesse por causa de ser muito tempo. Então, que Jesus nos abençoe, que nossos anjos da guarda estejam presentes conosco hoje, e que todos os protetores dessa casa nos abençoem nessa noite, nos abençoe permitindo que as pessoas tenham a oportunidade de ver, de ver e ouvir, né, esta palestra. Eu queria iniciar o seguinte: a lição número 40 vai tratar do que significa exatamente o espiritismo na nossa vida. Ele vai finalizar o livro com isso, porque às vezes nós nos sentimos assim, eu sou espírita assim, e daí, né? Ele vai fazer um resumão, né? Ele vai fazer um resumão para a gente terminar. Mas, como ele vai falar sobre espiritismo, e nós, como espírita teimosos que somos, crianças espirituais que somos ainda, eu queria pedir permissão para ler uma carta de Bezerra de Menezes,
Essa carta de Bezerra de Menezes está colocada como uma apresentação num livro que se chama Tabernáculo Eterno. Muitos já ouviram falar desse livro, né? Muitos já ouviram falar desse livro. É do Gilson Freire, pelo Espírito Adamastor. Esse livro é famoso. Existem alguns centros espíritas que não o colocam. Oi, Lúcia. Oi, Neuza. Não o colocam no hall dos livros para estudo. Tem alguns centros espíritas que não. Mas isso não é da nossa conta. O que eu queria era pedir licença para ler a carta de apresentação do Bezerra de Menezes neste livro. Por quê? Porque ele trata exatamente da nossa conduta enquanto espíritas. Repousa no cárcere físico. Eu já acho que o Bezerra de Menezes ele já é tão diferente da gente que ele diz que a gente é físico. E eu fico pensando, lutando desse jeito, ele diz que a gente está repousando. É brincadeira, hein, gente? Não desconfia que um panorama inimaginável se estende além das fronteiras da morte. Algemado a um cérebro acanhado que impõe acerbos limites às potências do seu ser divino, não reconhece que a sua apoucada vida, átimo da eternidade, ou seja, é um filetinho da eternidade, é fugaz ocorrência acarreá-lo para as peremptórias paisagens do infinito. Ou seja, nós estamos aqui encarnados para uma vida infinita. Consolado, o adepto da terceira revelação, que somos nós, guarda, todavia, a certeza de que o milagre da existência prossegue sem cessar o túmulo, a produzir renovadas e surpreendentes manifestações nos ilimitados campos da vida. Entre mentes, companheiros do mundo, não julgues que a mera transposição pelos umbrais da morte nos é facilitado acesso ao plano superior ou meio eficaz para romper os grilhões da inferioridade que ainda nos atém nos relativismos das formas. Ou seja, gente, a gente cultiva, a gente aprendeu que depois que a gente morrer, que a gente vai descansar. Que tudo vai passar e que tudo vai dar certo. E ele está dizendo assim, companheiro do mundo, não julgues que a mera transposições pelos umbrais da morte nos é facilitado acesso ao plano superior. Ou ele está dizendo para nós que nós não vamos para o plano superior. Não vamos, porque ainda não temos preparo. Então, vamos parar com essa coisa. Quando morrer, eu vou para o hospital do André Luiz, eu vou lá para o nosso lar. Vai não, não vai não. Você não vai para nosso lar, né? Não
em absoluto. Morrer consiste em abandonar a parte mais grosseira da nossa roupagem, pois prosseguimos na jornada de retorno aos longínquos páramos divinos. É só retorno. É só retorno. Apesar de acolhidos em nova e admirável realidade, afirmamos que o desenlace apenas nos faculta o encontro com nós mesmos. Ao vestir-nos com a indumentária das nossas mais recônditas intenções, adornada pelo produto dos nossos atos. Portanto, não esperes jamais pela transformação substancial da natureza que nos serve na afanosa vilegiatura da evolução. A única coisa que a gente vai chegar lá e que a gente vai ter de indumentária vão ser as nossas intenções. Só o que nós fizemos, e as nossas intenções. Aí eu fiquei pensando num problema, gente. Porque a minha mente fica assim, né? Muitas vezes a gente não fala, mas pensa, não é? Então, recônditas intenções. O que é recônditas intenções, gente? São intenções nossas lá do fundo. Sabe aquela que você não conta para ninguém? Sabe aquela que você esconde? Sabe aquela que você tá com vontade de... tem que quebrar o pescoço de alguém? Alguém conversa com você, você fala: oi, tudo bem? Tá boa? Recôndita é aquela guardada, é aquela do fundo do coração. O cético, sabe aquele que fala assim: eu não acredito muito nessa história de vocês aí de morrer depois que a vida continua, né? Porque tem gente que fala isso pra nós, né? A gente cansa de ouvir isso. Não acredito muito nessa história de vocês não, tá? Essa história de que morrer, tem outra vida, não tem nada disso. A gente vai encontrar com Jesus, Jesus vai salvar a gente vai morar com ele, a gente vai pro céu. Ou então, gente, morreu, acabou. Aí outro vai dizer assim pra você: olha, quando você morrer, você vai fazer parte do cosmos. Você vai retornar ao cosmos. E vai por aí à frente. O cético surpreende-se, é o cético chegando lá, surpreende-se com infinita extensão das paragens da vida que lhe desfraldam ativas e operosas. Ele vai chegar lá e vai ver que além de estar vivo, ele ainda tem muita coisa para fazer. A proporcionar-nos todos os meios para a continuidade da marcha evolutiva que não se detém. Ou seja, você muda de roupa e continua a marcha evolutiva. E seu cético de anjos, pronto, voltou. Eu tô com 2 internets hoje. Aí, sabe aquele cristão ferrado, aquele cristão, ele vai descobrir que não tem aquele monte de anjo cheio de asinha esperando por ele. Vai levar um susto, E não raro, o seguidor de Kardec, igualmente desiludido, aflige-se por não projetar nas colônias radiosas e felizes a
que se julga no direito de habitar. Ou seja, eu sou espírita, eu frequentei a vida inteira o centro espírita. Eu vou morar na colônia Alvorecer. Ou eu vou morar lá no nosso lar. No Ministério da Comunicação que eu vou estudar. O culpado, bom, aquele que apronta, o culpado não se vê sob o julgamento de um júri divino, mas perante o tribunal da própria consciência, acolher os tormentos que semeou para si próprio. Aquele, no entanto, que se empenhou com afinco na retidão moral e no cumprimento do dever, que não se acha dispensado do permanente esforço na aquisição dos valores eternos que ainda nos faltam conquistar. O enfadado de palmilhar as longas vias de progresso, à espera do pouso seguro onde estacionar, esse é aquele que tem certeza, depara-se com uma morada de limites imprecisos nas incomensuráveis paisagens da criação, a qual lhe suscita continuar sua fatigante jornada. Aqui, o Bezerra de Menezes bota pelo ralo, sabe aquela assim, morreu, descansou. Ah, coitadinho, ela estava sofrendo, agora ela vai descansar e vai poder ficar tranquila, tranquilona. Lhe suscita continuar sua fatigante jornada. Ele não diz nem que vai ficar mais fácil. Logo, porém, lamentar-se-á ao descobrir que não se encontra no lar definitivo da alma. E decepcionado, certificar-se-á de que a insólita esfera do além não é princípio e o fim das nossas vidas. Porém, igualmente transitório mundo destinado unicamente a nos conduzir para a realidade suprema da qual nos achamos demasiadamente apartados. Ou seja, morrer não significa que acabou. Não significa nem que você virou anjo, nem que você foi para o inferno e nem que você vai descansar. É simplesmente uma mudança de endereço. É simplesmente uma mudança de endereço. Aquele que anseia pela liberdade surpreende-se ante a sutileza do novo corpo, que nos envolve o ser, facultando-nos ampla capacidade de movimento. Isso é bom, né? Você vai perder o invólucro carnal, você vai se movimentar com mais facilidade. Não obstante, constrito, em breve, verá que permanece atado às coordenadas do mesmo relativo que o retinha na carne. E conduído, comprovará que o traspasse não nos livra da prisão das formas e das amarras do tempo e do espaço. A evasão decisiva ainda se acha muito longe das nossas atuais possibilidades. Nós não vamos deixar de ter problema com hora, com sono, com cansaço, com fome, com raiva, com dor, não é? Quem, exausto, espera a morte para gozar o prometido repouso, desaponta-se ao antever a extensa oficina de trabalho que o aguarda, a exigir-lhe ingente empenho na faina em prol de si mesmo e da nova comunidade que acolhe.
que o acolhe. Ou seja, ele vai continuar trabalhando em uma nova comunidade. Entretanto, aquele que já se convenceu das realidades da dimensão espiritual espantar-se-á ao ver ainda mais comprometido em soberbos serviços, a convocá-lo à responsabilidade e compromissos sobremodo maiores do que aqueles que lhe caracterizavam a lide na carne. Ou seja, é bem possível que lá a gente trabalhe mais do que aqui. Muito mais do que aqui. O orgulhoso erudito da terra, esse é brabo, hein? Sabe aquele cara que sabe tudo? O culto, o dono da verdade? O orgulhoso erudito da terra se abate ante os ainda mais intrigantes mistérios da criação, reconhecendo a falácia de sua inteligência para explicar Deus e o universo. Destarte, o estudioso sincero, que se nutriu com o mais genuíno conhecimento espiritual, terminará por constatar acabrunhado e a evidente incompletude do saber que nos serve, até então insuficiente para nos iluminar plenamente a razão ainda turvada pela significativa ignorância. Sabe aquele que pensa que estudou muito? Não aprendeu o que é necessário ainda. Aquele que estudou muito. Não estou falando daquele que estuda de vez em quando, não. Estou falando daquele que estudou muito. Aquele que estudou muito vai ficar acabrunhado diante da evidente incompletude do saber que nos serve. Sim, irmão. É o Bezerra, né? Sim, irmão. O fato ineludível de que a passagem pelo túmulo é simples mudança de estação de viagem e não representa o fim da jornada do espírito. Prosseguimos na laboriosa reconstrução de nós mesmos e ainda mais ansiosos para atingir a suprema glória para a qual fomos criados. A morte não nos faz sábio, ao contrário do que pensa o senso comum. Continuamos premidos por muitas dúvidas a respeito de nós mesmos e do vasto mundo em que vivemos. E torna-se evidente que os preceitos que amealhamos até o momento, mesmo na esfera que habitamos, não foram bastante para nos favorecer com a terminante libertação a qual nos anunciou Cristo. Então, aquela libertação que o Cristo prometeu ainda está distante. Ainda não conhecemos, portanto, a verdade absoluta que nos emancipará definitivamente dos porões relativistas em que demoramos. Bom, gente, relativo é tudo que vivemos. Absoluto é só Deus. Deus é absoluto. O mundo de Deus é absoluto. O nosso é relativo. Nós vamos para outro, nós vamos mudar em outro que também vai ser relativo, em que ainda não vamos ver o absoluto. Assim, não podemos estancar ante o acervo de conceitos que ora
nos abastece os alforjes da alma. Ou seja, não podemos parar de estudar, nunca. A gente vai ter que morrer estudando. Se muito nos favorecem as sobejas revelações que o alto já nos presenteou, ele já nos presenteou com muita coisa. Elas não nos propiciaram a ciência absoluta, uma vez que não atingimos a condição necessária para absorvê-la em sua incalculável amplitude. Por isso, em todos os tempos, as vozes do além acompanham-nos o zingar pelos mares da vida, cuidando sempre de renovar as nossas verdades, embora, por vezes, relutemos em seguir-lhes o inestancável progresso. O que ele está falando que a gente faz? A gente estuda, a gente aprende, nós já temos quase tudo aqui. Em linhas gerais, nós, pessoas do nosso nível, pessoas com quem nós nos relacionamos, nós temos tudo mais ou menos o mesmo nível, né, de conhecimento. Alguns sabem algumas coisas a mais, outros menos, mas assim, quando você vai comparar, é tudo mais ou menos parecido, né? Só que a gente às vezes acha que isso é suficiente. Ah, eu já aprendi. Eu não preciso estudar tanto assim, sabe? Ah, quer saber? Eu vou assistir a novela das 8. Não vou ler, não. Não vou estudar, não. Não vou ouvir palestra, não. Não vou pra rua fazer lanche, não. Não vou, né? Não vou fazer o que é necessário, não. Ou seja, relutamos em seguir-lhes o inestancável progresso. O Bezerra de Menezes escreveu isso, gente. Ele não escreveu isso encarnado, não. Ele escreveu em 2007. Ele escreveu em 2007, isso. Em 2007, que foi ontem, né, para o plano espiritual, ele está dizendo que nós ainda estamos relutando em pôr em prática o que nós já sabemos. E já achamos, né, que já sabemos tudo, que nós não precisamos aprender mais nada. Aí o André Luiz, agora vamos deixar o Bezerra de Menezes e vamos para o André Luiz. Porque na lição do André Luiz, a referência é o quê? É a questão 780 do Livro dos Espíritos. A questão 780 está em que capítulo mesmo, gente? Lei do Progresso. Lei do Progresso. Ele termina, Estude Viva, falando sobre um capítulo da Lei do Progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Não é? É por isso, gente, que eu acredito, né, e eu penso,
dia e noite sobre um grande problema atual. Eu não vou falar do mundo, não vou falar do mundo porque tem países que se preocupam muito com isso, mas eu vou falar especificamente de Ribeirão Preto, que é uma coisa que me aflige. Tem poucas escolas, tem poucas creches, tem poucos colégios estaduais, tem poucos colégios municipais. E eu me lembro que quando eu vim para Ribeirão, em 1983, se falava muito que Ribeirão era um lugar que não era para ter indústrias, que não era para ser um lugar que seria famoso pelas indústrias, pela riqueza, sabe? Porque, inclusive, a riqueza do café ainda vigorava, né? Mas se falava, né, quando eu cheguei aqui, que Ribeirão tinha que ser uma capital intelectual. Precisava ser um lugar em que as pessoas, em que os jovens viriam para estudar. Né? E eu fiquei aqui desde 83, estudei, fiz cursinho, fiz faculdade, fui dar aula, parei de dar aula, prestei concurso, fui trabalhar. Trabalhei 42 anos, tô 42 anos, estou atualmente, né, na minha... já estou aí, né, para lá dos 61, muitos, né? E estou infelizmente, com muito sofrimento, vendo que ao invés da cidade ter seguido este rumo, fez exatamente o contrário. Hoje falta creche, falta escola municipal, falta escola estadual e as crianças estão na rua por causa da pandemia. Piorou mais ainda. A criança precisa ir para a creche para a mãe trabalhar. A mãe precisa trazer dinheiro para casa, né? O pai também e a mãe também, porque hoje a mãe e o pai precisam trabalhar. Os dois precisam, dificilmente um só trabalha, né? Está longe já. Então falta creche, falta colégio, falta aquela escolinha de jardim de infância, falta colégios estaduais, falta colégios municipais. Ah, tem um monte de faculdade. Quais faculdades exatamente? A USP? Onde entra só quem? Quem entra na USP? Tem FAAP? Quem pode estudar na FAAP? Quanto custa mensal o curso da FAAP? Né? Então, tem a USP? Quem entra na USP? Quem pode pagar um cursinho para concorrer à entrada na USP? Afora isso, né? Você, para estudar na UNERP, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, ou então ter um pai que ganhe bastante, não é? Mas eu te pergunto, e as crianças? E as crianças de família pobre, como é que faz? E o Kardec está dizendo, né? O Kardec está dizendo lá em 1980 e 60, ou 1860 e alguma coisa, 63, 64, 67, que é pela educação, caminho, educação e moralidade. Evolução é assim, moralidade, educação, moralidade, educação. E as nossas crianças estão na rua, sendo as nossas crianças de família pobre, sendo pegas pelo tráfico. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista.
Ah, Eliana, mas nós não podemos fazer nada. Mas podemos orar. Mas podemos todas as noites colocar lá nas nossas preces. Podemos colocar a nossa vibração de terça-feira, fazer proposital. Toda terça-feira a gente iniciar a oração e a vibração pedindo: Senhor, ampare, ilumine, instrua, intua os administradores desta grande cidade chamada Ribeirão Preto, para que se instale lugares onde as crianças não fiquem na rua, e sim, elas vão estudar, elas vão ter educação. Não é? Não é isso? Nós temos que fazer proposital isso. E o André Luiz, eu já vou parar, tá, gente? Já tô acabando. O André Luiz, né, nessa última lição do nosso livro, diz assim, ó: reflita na importância do espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. Ele resumiu, gente. Olha o que ele fez para nós. Teu corpo, engenho vivo que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica, em caráter de obrigatoriedade, para transitar no planeta por tempo variável. Máquina esta que funciona tal qual o estado vibratório da sua mente. Olha o que o André Luiz fala. Família. Grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposição de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Ponto final. Profissão. Quadro de atividades constrangendo-lhe as energias à repetição diária das mesmas operações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para aquisição de competência em demanda do futuro. Ou seja, o teu trabalho, ou você falhou lá para trás, ou você está aprendendo lá para frente. Ou seja, onde você trabalha é o lugar certo para você. Gente, mas a minha chefe é um horror. Né? Provas. Lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através dos erros impensados ou conscientes em transatas reencarnações e que somos compelidos a rememorar e a repreender, reaprender. Correto, gente? Doenças. Problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Definiu doença? Ah, gente, eu acho que doença, eu acho que ela está espiando, eu acho que ela está... Você não acha nada. Não acha nada porque você não faz a mínima ideia. Não tente julgar, não tente entender por que alguém está com aquela doença. Diga simplesmente, tenha força, tenha fé, vá em frente, que você vai conseguir vencer. Porque é problema dela. Você seja só companheiro,
amigo, parceiro, dá a mão, dá carinho. Mas o restante é a favor do equilíbrio dele. E às vezes não é só o equilíbrio aqui não, gente. Não é o equilíbrio aqui. É o equilíbrio na vida espiritual. Decepções. Cortes necessários em nossas fantasias, provocadas por nossos excessos, os quais ninguém pode fugir. Decepção ninguém pode fugir. Inibição. Embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo. Condição. Meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Segundo é fácil de concluir. Estou terminando, tá, gente? Estou terminando. Segundo é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a que nos abrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em liberdade espiritual, à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e aprimorar-nos para as esferas superiores. Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ela é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Não é lindo? Eu achei muito lindo. É muito lindo. A gente acabou. Muito obrigado por 40 oportunidades de conversa, por 40 oportunidades de reflexão. Eu espero que a gente possa continuar. Eu aceito sugestão, qualquer que seja, tá? Com referência ao horário, ao dia, ao livro. Eu tô pensando no livro Boa Nova, mas alguém pode sugerir algo mais, sei lá, o quê, né? Então, tô aceitando sugestão, tô aceitando sugestão com relação ao horário, tô aceitando sugestão de todas as formas e tô também querendo que vocês decidam que a gente devia continuar. Mas se vocês não quiserem também, o que eu vou poder fazer, não é? Eu estou pensando em continuar e que seja o livro do Chico Xavier. Mas vocês me mandem mensagem através do Isabel Soares, né? O Daniel é agora mais ou menos responsável aí por esse lance aí dos estudos, e me façam chegar o que vocês realmente desejam. Eu desejaria, sinceramente, continuar com as nossas revisões e principalmente trazendo muita saúde para toda a sua família e para todos aqueles que vocês gostam bastante.
tá? Então, que vocês passem um ótimo final de semana e eu tô aceitando sugestão de como a gente começa, de como é que a gente começa o próximo livro, que horário, que dia, qual que é o dia que é melhor, qual que é o horário que fica melhor. Eu aceito tudo, eu topo conversar. Joyce, Roberta, Regina, que sempre esteve presente, Regina linda, Lúcia, Neuza, e eu vou errar nos nomes, e vai faltar, eu vou esquecer e eu vou pecar. Todos vocês, né? Joyce, todos vocês que tiveram comigo, que me deram a chance de fazer essas reflexões, pensem e vejam se vale a pena a gente continuar com o próximo livro do Chico Xavier. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe demais, 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 com muita saúde.